Pense CBN. Considerado um dos mais antigos meios de comunicação, o Out of Home, também conhecido como mídia exterior, tem um papel fundamental no planejamento de mídia. A Rede Outdoor está por aí desde 1989 e é uma das pioneiras em produção de outdoors no Brasil, atendendo tanto a região quanto outros estados. Rede Out of Home, uma empresa do tamanho do Paraná. Grandes nomes da publicidade brasileira, como Washington Oliveto e Celso Loduca, jamais terminaram a faculdade de publicidade. A história da publicidade brasileira foi feita de gente com formação diversa, como pintores, ilustradores, poetas e jornalistas. Esse é o Papo de Galo, é o segundo programa que nós estamos no ar e o tema de hoje é formação acadêmica específica para publicitários. Fica com a gente. Mário, diante dessa discussão sobre formação acadêmica, você acha que passar por uma faculdade específica de publicidade é absolutamente fundamental, é importante, não é tão relevante? Qual é a tua opinião? A profissão não é nova, mas o curso acadêmico é relativamente recente. Eu acho que o mercado ele exige, mas não que seja necessariamente importante para o profissional começar atuando em agência. Uhum. E você, Hugo? Você está dentro da academia, o que você acha? Conforme o Mário comentou, né, eu concluo assim, que é importante a formação acadêmica, né, ela consegue conduzir um foco, o aluno consegue compreender como trabalha as agências e o mercado publicitário, né, só que ele tem que buscar um pouco mais, além da faculdade, durante o processo de graduação. Então, mas para você, o principal papel é dar foco para esse aluno que chega meio perdido, que não sabe exatamente o que ele pode fazer dentro de uma agência? Isso, o principal é dar foco e mostrar várias vertentes da publicidade, porque nós vemos que temos o perfil padrão, né, de agência e temos outros meios para se trabalhar com comunicação também. Uhum. Até porque quem está dentro da faculdade não necessariamente vai parar dentro de uma agência, né? Exatamente, é por aí. E às vezes a pessoa pode trabalhar para uma empresa na qual ela vai fazer uma ligação com as agências, né? Uhum. No departamento de marketing. Pode ser o cliente, né? Exatamente, ele pode ser o cliente. Então ele começa a ver as possibilidades que ele pode conseguir durante a graduação, né? Nesse caso, e aí que a gente reforça para eles que a faculdade e os professores colocam essa informação e eles, durante o processo, têm que buscar através de cursos, né? Um exemplo claro que eu dou, que é o básico hoje para um publicitário, eu sempre falo e nas palestras que nós participamos, onde tem profissionais, ele fala assim, você sabe inglês? O inglês, aí todo mundo fica assim, nossa, estou cursando publicidade, o inglês é fundamental. Depende da área que você vai trabalhar e algumas agências recomendam esse curso básico, né? Um detalhe que um publicitário tem que até porque na busca de referências também isso acaba ajudando ele, né? Exatamente. Na minha experiência particular, quanto maior a quantidade de referências que o cara traz consigo, ele tem uma possibilidade maior dentro da publicidade. Você vê, publicidade não é arte, mas ela é um tipo de arte que necessariamente tem que ser compreendida, o que, no geral, a arte não precisa. Acho que é uma característica, assim, do profissional, do publicitário em si, né? Essa multidisciplinaridade das coisas.
Então, multidisciplinaridade é uma coisa fundamental para mim, num cara que chega na agência pedindo emprego. É o cara que gosta de viajar, que gosta de ter hobbies, que tem interesse por outras coisas. Eu estava lendo, ou sobre o Petit ou sobre o Saragossa, um deles fez N cursos antes de parar em publicidade. E isso acaba trazendo para o cara mais cultura. E cultura é uma coisa interessante para publicitário, né? Você, quando contrata alguém, você pergunta essas coisas? Hoje em dia, o mercado tem uma necessidade de você contratar, talvez, um publicitário de formação. Acho que é uma evolução da profissão, né? Antigamente, como a gente tinha comentado, não havia essa necessidade porque não tinha um curso acadêmico e não tinha essa valorização. Hoje em dia, para você contratar o profissional, você pergunta, até as grandes agências que não têm os donos, os criativos, com a formação, hoje em dia exigem que pelo menos um estagiário, um assistente tenha uma formação. Hugo, conta pra mim, para que lado foi a formação? O que os alunos estudam nos primeiros anos? Para onde é que a pessoa é levada até o final do curso? Eu analiso que a formação do publicitário, principalmente atual, ela mudou conforme o mercado também, né? Hoje o mercado ele quer uma pessoa que já exerce uma determinada função dentro de uma agência. Isso eu estou falando de um estagiário, né? Quando você vai contratar, você pensa numa pessoa para ficar recortando foto no Photoshop no primeiro momento, onde ele consegue entrar e aí com o andamento na agência ele pode ser um redator ou um diretor de arte. Então, dentro da academia, a gente já coloca o aluno para exercer algumas práticas diretas. Ou vai mexer com um determinado software já, né? Ou vai discutir processos de criação. E também tem as teorias e o elo de buscar a história da comunicação. Como surgiu até os primeiros publicitários, conforme você mencionou. Eles já sabem que os primeiros publicitários, eles não têm formação, não têm graduação. E aí eles começam a compreender que eles, além da faculdade, terão que buscar outros caminhos de conhecimento e repertório para entrar dentro de uma agência ou no departamento de marketing. Mas a formação, então, está muito focada naquilo que o mercado precisa. Exatamente, para ele já começar a exercer. E aí eu analiso que é uma forma até coerente. Aí vai do aluno acadêmico buscar outros meios e caminhos além da faculdade. Exatamente. Ali eu sempre falo para eles, vai na biblioteca, dá uma olhada na seção de psicologia, pega lá alguns processos de livros de sociologia. Amplia teu horizonte um pouco. Isso, estuda mais pessoas, estuda comportamentos, né? A gente sempre está comentando sobre isso, mostrando exemplos, mas o processo é muito mais direcionado atualmente. E o estágio acaba sendo absolutamente fundamental, né? O estágio é fundamental. Você já contratou gente que nunca tinha passado por um estágio? Que você era o primeiro estágio? De publicidade, sim. Eu acho que a agência tem... esse papel formador, tem um papel, né? Formador também. Não só contratar o acadêmico, mas você analisa além da formação. Eu acho que tem aquele interesse. Você conseguiu efetivar essa pessoa? A maioria que passaram pelas agências, sim. Lá na EG também. Na minha agência, muita gente que foi formada dentro da agência, depois eu fiquei com essas pessoas, porque aí elas já ficam meio com a tua cultura, com a tua cara, com o que você espera do profissional, né? Ela entra sem formação e ela é encaminhada pela gente. Por isso que normalmente no primeiro e segundo anos eu não pego estagiário muito iniciante, né? Eu sempre prefiro pegar de terceiro e quarto, porque daí a pessoa também já tem mais quilômetro rodado como pessoa mesmo, né? Sim. Já fez mais coisas e aí a possibilidade dela saber um pouco mais, ela acaba rendendo mais. A publicidade tem uma peculiaridade, né? Não é igual a medicina, eu quero ser médico pediatra, né? Publicidade, normalmente é difícil você achar o cara que quer ser publicitário, eu quero ser mídia, planejador, né? Então tem uma amplitude. Mas normalmente ele nem sabe o que ele quer ser. Normalmente parte para a área de criação, né? O criativo normalmente ele sabe que quer ser publicitário. Nesse bloco, nós chegamos à constatação de que a formação foi levada para um caminho bem prático e está bem adequada às necessidades do mercado. Mas também é muito importante que o aluno tenha outros conhecimentos e busque outras fontes de saber. No próximo bloco, a gente vai discutir o que falta ainda para que essa formação seja mais completa.